Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Eu estou super animada para a nossa análise de hoje, porque a gente vai entrar num assunto que, olha, dá o que falar nos bastidores do judiciário. Ah, com certeza. Muito obrigado pelo convite e, bom, é um tema que tira o sono de muita gente, viu? Tira mesmo. Então, a nossa missão hoje é destrinchar o projeto de lei 1468 de 2026. Ele foi apresentado pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior lá em março de 2026. Uhum. E o nosso objetivo aqui, para quem nos acompanha, é entender como uma coisa que parece ser só uma burocracia jurídica, sabe, aquela emissão de alvarás judiciais, impacta, diretamente a velocidade da justiça. E, claro, a rotina dos advogados e a segurança financeira dos clientes. Exato. Porque, à primeira vista, falar de alvará parece uma coisa super técnica e chata, né? Pois é. Mas, no fundo, a gente está falando sobre o fluxo do dinheiro. De quem ganha um processo e precisa colocar a mão nesse valor depois de anos brigando na justiça. Certo. Então vamos desempacotar isso. Os documentos que a gente vai analisar hoje mostram uma tentativa de alterar a Lei 8.906 de 1994. Para quem não é da área, esse é o famoso Estatuto da Advocacia e da OAB. Isso, o Estatuto da OAB. E a premissa central de toda essa discussão, e acho que é o grande gancho do projeto, é a seguinte. Por que um direito que já parece óbvio na lei, tipo, na teoria, exige uma lei nova, sabe, uma alteração estatutária para funcionar de verdade na prática? Nossa, essa é a pergunta de US$ 1.000.000. Literalmente às vezes. O que a gente vai ver aqui é um cabo de guerra bem nítido entre o que os tribunais chamam de eficiência administrativa e o controle rígido que os juízes querem manter sobre os processos. Uhum. E para estabelecer esse cenário, o próprio projeto faz um diagnóstico bem claro. Ele aponta que o Código de Processo Civil, o CPC, já exige que uma procuração tenha poderes específicos para um advogado receber e dar quitação em nome de um cliente. Isso já está no texto da lei atual, não é novidade. Não é. Só que o texto do projeto aponta que existe uma resistência gigantesca, uma divergência enorme de entendimentos entre juízes na hora de liberar o alvará. O alvará, no caso, é aquele documento que autoriza o saque do dinheiro, né? Exatamente, é a chave do cofre. Pois é. E os juízes resistem a colocar esse documento direto no nome do advogado, mesmo quando a procuração autoriza isso com todas as letras. Para quem está escutando tentar visualizar, imagina a seguinte situação. Manda. É como se alguém desse a um amigo uma procuração pública, daquelas carimbadas em cartório, dizendo expressamente, olha, ele pode pegar minha encomenda. Aí o amigo chega lá nos Correios, todo certinho, e o atendente vira e diz, ah não, a nossa política aqui é que eu só entrego para o titular. Essa analogia é perfeita. É exatamente o que acontece no balcão da vara. Se a gente conectar isso ao cenário maior, essa recusa imotivada do juiz ou do servidor gera uma verdadeira bola de neve. Uma bola de neve de burocracia, né? Com certeza, porque atrasa o pagamento. Pensa bem, o processo já acabou, o dinheiro está lá depositado, a pessoa só quer receber. Mas aí o juiz barra. Isso aumenta o custo processual, gera um tratamento desigual. Como assim, tratamento desigual? Porque, você pode ter uma vara no Rio de Janeiro que aceita a procuração normalmente e emite em nome do advogado. Aí, do outro lado do corredor, na vara vizinha, o juiz tem uma portaria interna dizendo que não, que tem que ser no nome da parte. Ah, entendi. É uma loteria, então. Totalmente uma loteria. E isso acaba sendo uma restrição enorme ao próprio exercício da profissão do advogado, que tem aquele mandato de confiança assinado pelo cliente. Certo. E é aí que entra a solução proposta no coração desse PL 1468. O projeto quer criar uma mudança muito prática. Eles propõem a inclusão do inciso 22 no artigo 7º do Estatuto da OAB.
O artigo 7º, só lembrando, é aquele que trata das prerrogativas profissionais, os direitos inegociáveis do advogado. Isso. E essa mudança transforma em uma regra legal expressa. O texto diz que a unidade jurisdicional, ou seja, a vara ou o tribunal, deverá emitir o alvará em nome do advogado, desde que ele tenha, claro, a procuração com os poderes específicos. A mudança do verbo aí é sutil, mas é brutal na prática. Sim, o deverá. Exato. Sai do campo do pode ou se o juiz achar adequado para uma obrigação legal. O deverá engessa a criatividade burocrática, por assim dizer. Mas espera, eu lendo as fontes aqui, eu fiquei com uma dúvida genuína. O projeto menciona, claramente, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já tem um entendimento super consolidado sobre isso. Sim, tem mesmo. O aginte no ARESP, 1.698.674 de São Paulo. E tem também o RESP 1.782.678 de São Paulo. Enfim, se o STJ, que é o Tribunal Superior, já diz que o advogado tem esse direito, por que raios a gente precisa de um projeto de lei novo passando pelo Congresso? Olha, esse é o momento ahá de quem estuda o judiciário brasileiro. É o grande pulo do gato dessa nossa análise. Sério, por quê? Porque depender apenas de interpretações pretorianas, que é um jeito chique de chamar as decisões dos tribunais, não é suficiente no nosso sistema. A gente tem normativos muito fragmentados. Tipo as portarias que você mencionou antes. Exatamente. Sem a lei escrita ali, no Estatuto da OAB com todas as letras, as varas inferiores simplesmente continuam negando os pedidos. O juiz de primeira instância invoca o princípio do livre convencimento, diz que tem que proteger a parte e indefere. Caramba! E aí o advogado tem que recorrer. E recorre muito, isso gera uma avalanche de agravos de instrumento, mandados de segurança, reclamações correcionais. O Tribunal Superior fica entupido de processos só para dizer: ei, cumpra o que eu já decidi. Colocar isso na lei, com o verbo deverá, estanca essa sobrecarga. Traz estabilidade normativa, sabe? Faz todo sentido. Limpa as mesas dos desembargadores de discussões inúteis. Sim, é uma questão de eficiência da máquina judiciária, no fim das contas. Mas agora eu quero mudar um pouco o foco. Porque é aqui que a coisa fica realmente interessante, pelo menos para mim. Vamos pensar na perspectiva do cliente. Vamos lá. Porque assim, se o projeto agora cria esse caminho mais livre, mais asfaltado para o advogado sacar o dinheiro na própria conta, o que garante que o cliente que sofreu o dano e processou vai receber a parte dele rápido e de forma justa? É uma preocupação natural, não acha? Muito natural. E se a gente for ler os comentários e as críticas ao judiciário, o medo do juiz é justamente esse. O advogado some com o dinheiro. Mas a fonte mostra que o projeto não esqueceu disso. Não é uma carta branca inconsequente. Ah, não. O que o texto prevê, então? Eles propõem a criação de um novo parágrafo, o parágrafo 12, lá no mesmo artigo 7º. A lei vai deixar extremamente claro que receber o alvará não isenta, em hipótese alguma, o advogado do dever de prestar contas ao cliente. O que já é uma obrigação ética, né? Já é pelo Código de Ética, mas o projeto vai além e coloca uma regra dura de prazo. O repasse dos valores, já descontando os honorários, que eles combinaram, claro, deve ocorrer no prazo que estiver no contrato. E se não tiver prazo no contrato? Porque eu imagino que muitos contratos antigos não tenham isso. Aí que está a novidade. Se não houver acordo prévio sobre o prazo, a lei crava. O advogado tem até 15 dias úteis, contados do recebimento, para transferir o dinheiro para o cliente. 15 dias úteis. É um prazo bem estrito. Bastante. Exige que o advogado tenha um setor financeiro muito organizado, porque o dinheiro cai, começa a correr o relógio. E as consequências listadas na nossa fonte para quem não cumpre isso são pesadas, viu? Não é só uma recomendaçãozinha, tipo, tente pagar em 15 dias. É um dever legal. O que acontece se ele atrasar? O projeto é bem claro. Quem não cumprir o prazo enfrentará responsabilidade disciplinar na OAB, claro, mas também responsabilidade civil e penal. Nossa, responsabilidade penal? Sim, pode configurar crime como apropriação indébita se o advogado segurar o valor injustificadamente. É uma punição severa. E o que é fascinante aqui é como o projeto tenta equilibrar dois mundos. De um lado,
Você tem o fortalecimento da advocacia, a Constituição, lá no artigo 133, diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Certo. E a lei quer valorizar isso, quer dar autonomia. Mas, do outro lado, ela coloca um peso enorme de responsabilidade para garantir a segurança do consumidor final da justiça, que é o cliente. É um sistema de trocas. Eu te dou agilidade no fórum, mas você assume o risco e o dever de repasse imediato. Muito bem observado. É uma troca de responsabilidades. E para quem está escutando a gente e gosta de se aprofundar nos detalhes técnicos, a gente precisa falar sobre como isso se aplica em diferentes áreas da justiça. Boa. Isso é super importante. A nossa fonte destaca muito o artigo 3º desse PL. Esse artigo faz questão de colocar com todas as letras que essas regras vão se aplicar integralmente ao processo do trabalho. Por que essa especificidade? Por que citar a Justiça do Trabalho assim, separadamente? A justiça trabalhista é um universo à parte. Ela tem regras próprias, a famosa CLT, e uma cultura muito particular. O processo do trabalho é desenhado para proteger o lado mais fraco, que geralmente é o empregado. O hipossuficiente, né? Isso, então, historicamente, os juízes do trabalho são muito mais resistentes a liberar dinheiro na conta do advogado. Eles lidam com verbas alimentares, salário, rescisão. O medo de que o trabalhador não receba integralmente é gigante lá. Entendi. Então, se o projeto não citasse a Justiça do Trabalho expressamente... Os juízes de lá iam dizer: isso é regra do processo civil, não se aplica aqui na CLT por causa do nosso princípio protetivo. A menção expressa no projeto serve justamente como um bloqueio contra essa desculpa. A regra do alvará vai valer para todo mundo, uniformizando o sistema. Certo, entendi a lógica de uniformizar. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, posso? Por favor, manda lá. Se a lei diz que a unidade deverá emitir o alvará, independentemente da justiça, o juiz não se torna apenas um carimbador automático. Tipo, ele perde totalmente o poder de controlar o que acontece no processo dele. Porque a gente sabe que fraudes acontecem, procurações falsas existem. Com certeza. E esse é o argumento favorito de quem é contra o projeto. Mas a nossa análise mostra que a fonte é muito, muito cuidadosa nesse ponto. Ela prevê alguma exceção. Sim, o juiz não vira um carimbador cego. A regra geral passa a ser a emissão do alvará, concordo, mas existe uma válvula de escape. O alvará vai para o advogado, salvo se houver uma decisão fundamentada em circunstâncias excepcionais. Então ele ainda pode barrar. Mas o que seria uma circunstância excepcional na prática? Por exemplo, se o juiz observar que houve uma ausência de assinatura do advogado ou que ele não tenha sido constituído legalmente, o formal questionamento do valor ou o dano em cima do qual está sendo indenizado a pessoa, ou se o for do processo tem alguma constância equivocada que tenha adulterado alguma prova. O texto elenca várias. Por exemplo, se o juiz suspeitar de forma fundamentada da validade daquele mandato, ou se houver alguma notícia no processo de que o cliente revogou a procuração. Tipo, o cliente avisa a vara que demitiu o advogado, mas a procuração antiga ainda está no sistema. Exatamente. Outros exemplos seriam um conflito evidente entre o cliente e o advogado ou um risco muito claro de fraude. Nessas situações, o magistrado mantém todo o poder de intervir, segurar o dinheiro e determinar outra forma de pagamento. É um clássico sistema de freios e contrapesos. Então, na verdade, não é que o juiz perde o controle, é que hoje a desconfiança parece ser a regra padrão em muitas varas. E o projeto inverte isso, fazendo com que a confiança no advogado seja a regra e a suspeição seja a exceção. E uma exceção que dá trabalho, porque o juiz vai ter que sentar e fundamentar por que está alegando. Não pode só dar um carimbo padrão de indeferido. Perfeito. Você resumiu de forma brilhante. Exige um esforço intelectual do juiz para negar, o que na prática significa que ele só vai barrar quando realmente tiver cheiro de problema no ar. Então, o que tudo isso significa, né? Fazendo uma síntese enérgica do que a gente cobriu na imersão hoje. Significa uma tentativa real de buscar celeridade, de reduzir custos processuais, de limpar as mesas dos juízes desses incidentes e recursos que são totalmente desnecessários. E, acima de tudo, significa tratar todos os cidadãos com isonomia, independentemente da vara judicial em que o processo caiu. A experiência da justiça precisa ser previsível. Exatamente, previsibilidade.
E eu arremataria lembrando quem nos escuta que a essência desse projeto não é criar um direito novo sobre o dinheiro. A titularidade material, o dono do dinheiro, continua sendo a parte representada. O projeto busca apenas racionalizar o fluxo administrativo desse pagamento, desburocratizar a ponta final, que é a hora mais feliz do processo, que é a hora de receber. Com certeza. É a hora que todo mundo quer que chegue logo. E bom, para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar uma reflexão instigante para a nossa audiência, algo para todo mundo pensar. Vamos lá! Se essa lei for aprovada e a burocracia dos pagamentos judiciais for finalmente destravada, como é que essa nova velocidade e clareza de prazos poderão mudar a dinâmica de confiança nas relações entre clientes e grandes escritórios de advocacia no futuro? Olha, é uma ótima provocação. Né? Porque se agora tem uma lei cravando 15 dias úteis sob pena de processo criminal, os escritórios vão ter que virar potências de compliance financeiro para não perderem prazos e a confiança do mercado. Como isso vai reconfigurar os modelos de negócios jurídicos? Fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo. Uma baita reflexão. Muito obrigado pelo papo hoje, foi excelente. Eu que agradeço também a companhia de quem escutou nossa análise até aqui. Um abraço e até a próxima discussão. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!